In the sweet by and by, we shall meet on that beach. Just worship the Lord in your spirit now. In the sweet by and by, we shall meet. That despised church, hard going, but we'll meet someday. To our bountiful Father, we will offer our tribute of praise for the glory gift of His love and the blessings that hallow our. With the Lord's despised few, by faith I choose. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. There's a land that is just worshiping. This is the worship. Faith, I can see. By faith, I make my choice. Oh, there waits. I see all the Lord over there, Brother George, Brother Seward, all the saints. Us a dwelling place there. Yes, Lord. Sweet, our Dad, Howard, Edward, all the old sainted friends who took the way back under a long time ago. In the sweet, yes, Lord. By and by, we shall meet on that beautiful shore. See, there's the believer. Vê? Aí está o crente. The unbeliever fills up in a minute. He can't stay to listen 10 minutes to the message. He's got to get up and walk out. O incrédulo se enche num minuto e ele não consegue ficar para ouvir 10 minutos da mensagem. Ele tem de se levantar e sair. It's against his creed and he just won't have no more to do with it. So he goes out. É contra o seu credo e ele simplesmente não terá mais nada a ver com isto. Então ele sai. Then the make-believer hangs right on that Judas. See? That's a deceiver. Então o crente manufaturado continua bem aguardando esse Judas. Veja, esse é o enganador. That's a rascal, if I have to say such a word. Esse é o malandro, se eu tenho de dizer tal palavra. Judas, he hangs around. Judas, ele ronda. This is the time these make-believers are very popular with the people. That's right, these make-believers. See? Esta é a hora que, algumas vezes, estes crentes manufaturados são muito populares com as pessoas. Isso mesmo, esses crentes manufaturados. Veja. Some of them are mighty men, educated, doctor's degree, big pay, everything. Alguns deles são homens poderosos, educados, grau de doutor, grande ordenado, tudo. Some of them are great men, shrewd, just like sons of Satan would be. Alguns deles são grandes homens, astutos, exatamente como os filhos de Satanás seriam. Look how Satan come right there and agree with every bit of that word. He's just waiting to find that weak spot in Eve, to where he could show his power, to deceive her, to betray her. Olhe como Satanás surge bem ali e concorda com cada partícula desta palavra. Ele estava simplesmente esperando para encontrar aquele ponto fraco em Eva, até onde ele pudesse mostrar o seu poder para enganá-la, para atraí-la. That was Satan. Esse foi Satanás.
And there Satan is in the form of Judas in that age. E aqui Satanás está na forma de Judas, nessa era. That was Satan in the first age. Esse foi Satanás na primeira era. What was he? Agreeing with the Word. Till just one little thing, he's trying to find a place where he get a weakness. O que ele estava? Concordando com a palavra, até que simplesmente numa única coisinha, ele está tentando encontrar um lugar onde ele consiga uma fraqueza. That's exactly what the Judas finds right now. E é exatamente isso que o Judas encontra agora mesmo. He'll come right along with the meeting and watch right around until he can find that little spot that he... Oh, there it is. That's it. See? Oh, that's the way it's done. See? Ele acompanha a reunião e observa bem por ali, até que ele possa encontrar aquele lugarzinho que ele... Aí está! Isso mesmo, vê? Eis como se faz. Vê? That's just exactly. Isso é corretíssimo. Many of you remember up there that night when that man come out on the platform. Muitos de vocês se lembram ali em cima, naquela noite, quando aquele homem apareceu na plataforma. He thought that there was a mental telepathy of reading the prayer cards. And how he thought he had it right then. Ele pensou que houvesse uma telepatia mental ao ler os cartões de oração, e como que ele pensou que entendera isso naquele momento mesmo. Brother, he was sure he had it. Irmão, ele estava seguro de que ele entendera. He come around, he belonged to a church that don't believe in the gospel, the full gospel. E ele nos fez uma visita, ele pertencia a uma igreja que não crê no evangelho completo. And he come up on the platform, I was tired, he's fixing to take me away. E ele subiu na plataforma, eu estava cansado, eles estavam se preparando para me levar embora. That's at Windsor, Ontario. And there, come right across from United States there, right across from Detroit, at Windsor, the big auditorium. Isso foi em Windsor, Ontário. Ali, atravessou dos Estados Unidos, ali, do outro lado, de Detroit em Windsor, o grande auditório. This man come up there, the gray suit on, a red tie, intelligent looking man, smart as a tack. E este homem subiu ali vestido com um terno cinza e uma gravata vermelha, homem de aparência inteligente, esperto como um azougue. He comes to the platform, and he walked up and I said, well, just let me have your hand. Ele veio até a plataforma e ele subiu. Eu disse, bem, apenas deixe-me segurar a sua mão. I said, I'm tired. I've seen so many visions. Just let me have your hand. Eu disse, eu estou cansado. Eu tenho tido tantas visões. Apenas deixe-me segurar a sua mão. And I never noticed the man. And he put his hand over on mine. I said, sir, there's nothing wrong with you. Go ahead. E eu nem notara o homem. E ele colocou a sua mão bem sobre a minha. Eu disse, Senhor, não há nada de errado com o Senhor. Vá em frente. He said, oh, there he is too. Ele disse, sim. And I said, let me see. E eu disse, bem, deixe-me ver aí. I said, no, sir. There's not one sign. No, sir, you're a healthy man. Eu disse, não, Senhor. Não há nenhum só sinal. Não, Senhor. O Senhor é um homem sadio. He said, go look at my prayer card. Ele disse, vá olhar no meu cartão de oração. I said, I don't care what you put on your prayer card. Eu disse, não me importa o que o Senhor colocou em seu cartão de oração. I said, I don't have nothing to do with the prayer card. Not thinking, you see, I was tired, wore out, but the grace of God, you see, was still there. Eu disse, eu não tenho nada a ver com o cartão de oração. Sem pensar, veja você. Eu estava cansado e esgotado, porém a graça de Deus, veja você, ainda estava ali. Remember, if he sends you, it's his obligation to take care of you. It ain't mine, it's him. He sent it. Se ele o envia, é obrigação dele cuidar de você. Não é minha, é dele. Ele enviou isso. I'm just supposed to stand on what's true. Eu apenas devo permanecer no que é verdade. When Moses throwed his stick down, it turned into a serpent, and the magicians done the same thing. What can Moses do but stand there and wait for the grace of God? That's all. Same thing. Quando Moisés jogou no chão a sua vara, ela se transformou numa serpente. E os mágicos fizeram a mesma coisa. O que Moisés podia fazer a não ser ficar ali e esperar pela graça de Deus? Isso é tudo. A mesma coisa. He followed out the commandments, and you know what happened, don't you? See? Ele levou a cabo os mandamentos. E você sabe o que aconteceu, não sabe?
This man said, "Well," he said, "there is. Look at my prayer card." Este homem disse, ora, ele disse, olhe no meu cartão de oração. I said, "Well, you might have had a lot of faith and might have done it. I'm not thinking, you see, not even paying attention." Eu disse, bem, você pode ter tido muita fé e pode ter curado isso. Sem pensar, veja você. Eu fiz nem mesmo prestando atenção. Then he unbuttons his coat and pushed out his chest. He said, "There you are." Então ele desabotoou o paletó dele e mostrou o peito. Ele disse, aí está, para a audiência. I thought, what's going on here? Eu pensei, o que está acontecendo aqui? Looked around, he said, "There you are." Said, "See the gimmick?" Ele olhou em volta, ele disse, aí está, disse, estão vendo o truque? That's your Judas, a religious man, a preacher of a great denomination. Esse é o seu Judas, um homem religioso, um pregador de uma grande denominação. Said, "There you are. I had so much faith. Now, he's got so weak he can't read the telepathy. See, it don't come to him no more." Disse, aí está, eu tinha tanta fé. Ora, ele ficou tão fraco que ele não consegue ler a telepatia. Veja, ela não vem mais a ele. And there, he says, "Now my faith was so great." Said, "I put that on the prayer card and now he can't catch it, you see." Said, "That's the gimmick." E ali ele disse, não é a minha fé que foi tão grande, disse, eu coloquei isto no cartão de oração e agora ele não consegue captar. Vejam vocês. Disse, é este o truque. I thought, what's going on? Eu pensei, o que está acontecendo? Then the grace of God came down. Então a graça de Deus desceu. I said, "Sir, why has the devil put in your heart to try to deceive God?" Eu disse, Senhor, por que tem o diabo colocado em seu coração para tentar enganar a Deus? A modern Judas. Um Judas moderno. I said, "You are a Church of Christ." Eu disse, o Senhor é um da Igreja de Cristo. Excuse me. Those I done said it. Desculpe. Bem, eu acabei dizendo. You're a Church of Christ preacher. You belong to the Church of Christ from over in the United States. O Senhor é um pregador da Igreja de Cristo. O Senhor pertence à Igreja de Cristo, dali dos Estados Unidos. That man sitting up there with that blue suit on, and your wife and his wife sitting there, you sat at a table last night that had a green thing over it, a spread like this, and you made up that this was telepathy, and you were coming tonight. E aquele homem sentado ali, vestido com aquele terno azul, e a sua esposa e a esposa dele sentados ali, vocês sentaram-se à mesa na noite passada, a qual tinha uma coisa verde sobre ela, um pano de mesa assim, e maquinaram que isto era telepatia, e que vocês vinham esta noite. That man raised up and said, "That's the honest truth. God have mercy on me." Aquele homem se levantou, ele disse, essa é a pura verdade. Deus tem misericórdia de mim. I said, "Sir, you put TB and cancer on that card, and now you have it. It's yours now." Eu disse, Senhor, o Senhor colocou TB e câncer nesse cartão. É agora o Senhor tem. É seu agora. He grabbed me by the pants leg. He said, "I didn't." E ele me agarrou pela perna da calça. Ele disse, eu não. I said, "I can't help you. Go right ahead. That's up between you and God. You wrote your doom right on your card." Eu disse, eu não posso evitar. O Senhor vai em frente. Isso está entre o Senhor e Deus. O Senhor escreveu a sua condenação bem no cartão. And that got him. That was all of it. E isso o pegou. Isso foi tudo. See? Make-believers. Deceivers. Trying to find some fault with God and His Word. Veja, crentes manufaturados, enganadores, procurando encontrar algum defeito com Deus e sua palavra. That's the Judases. That's the ones. Esses são os Judas. Esses são os tais. You see how Judas come out? Você vê como Judas se mostra? See how that guy come out? Vê como esse rapaz se mostra? That's the way the make-believers happen. See? É assim mesmo que acontece com os crentes manufaturados. Veja. Make-believers. Oh, highly educated. Sometimes a great showdown comes between the Word and their creed. Crentes manufaturados, altamente educados às vezes, e vem uma grande hora de manifestar os fatos entre a palavra e o credo deles.
And when it does, they sell out to their denomination, just exactly like their forerunner did, Judas. E quando vem, eles se vendem para a denominação deles, bem exatamente como o precursor deles fez, Judas. Judas sold out to his denomination, sold Jesus, the Word, to his denomination and betrayed Jesus Christ, after he claimed to be a part of it. Judas se vendeu para a denominação, vendeu a Jesus, a palavra, para a sua denominação, e traiu a Jesus Cristo depois que ele afirmou ser parte dela. Ministers sometimes claiming to be servants of Christ. And when the Word is thoroughly identified to be vindicated for that day that it is the message of the hour, and they'll sell out for popularity to their denomination. Os ministros às vezes afirmam ser servos de Cristo, e quando a palavra é completamente identificada para ser vindicada para esse dia, que é a mensagem da hora, e eles se vendem ali por popularidade para a denominação deles, Just exactly like Judas did, betrayed Jesus to the Pharisees and Sadducees. bem exatamente como Judas fez, entregou a Jesus aos fariseus e saduceus. That spirit don't die, so that's amongst the believers, make-believers, and unbelievers. Esse espírito não morre, então aí isso está entre os crentes, crentes manufaturados e incrédulos. See? That's just exact. Come right down and sold Jesus for 30 pieces of silver. Veja, isto está corretíssimo. Desceu e vendeu a Jesus por 30 moedas de prata. And many men will do it today for a meal ticket for an extra $100 a week. Right. E muitos homens fazem isto hoje para ganhar um dinheirinho por uns $100 extras por semana. Certo. Deny the God that's standing in the midst of them that bought their life, and with the full word. Negam o Deus que se acha no meio deles, que trouxe a vida deles, e com a palavra completa. They'll say, "Oh, them days of miracles is past. God don't need such a thing as that today." E eles dizem, oh, aqueles dias de milagres passaram. Ou Deus não necessita de uma coisa como essa hoje. See? Oh, I believe in Jesus Christ, the Son of God. Hail Mary, Mother of God, blessed art thou amongst women. All these other things they say. Vê? Oh, eu creio em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ave Maria, Mãe de Deus, bendita és tu entre as mulheres. Todas essas outras coisas que eles dizem. Some of them said, I believe in the Apostles' Creed. E alguns deles disseram, eu creio no credo apostólico. I believe in God the Father, Almighty Creator of heavens and earth. I believe in the Holy Roman Catholic Church and all these things. Eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu creio na Santa Igreja Católica Romana e todas essas coisas. Tell me when an apostle ever had a creed like that. Diga-me quando um apóstolo alguma vez teve um credo assim. If the apostles had one creed, it's wrote in Acts 2:38. Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins. And you shall receive the gift of the Holy Ghost. Seus apóstolos tiveram um credo, ele está escrito em Atos 2:38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. If there's any creed to them, that was it. They had no creed, it was a word. Se houve algum credo para eles, foi esse. Eles não tinham nenhum credo. Era a palavra. That is true. It still remains the same. Isso é verdade. Ainda permanece a mesma. That's a prescription for the cure of the disease of sin. You shall receive the gift of the Holy Ghost. Esta é a receita para a cura do mal do pecado. E recebereis o dom do Espírito Santo. Repent and be baptized for the remission of sins. See? And you shall receive the gift of the Holy Ghost. Arrependei-vos e sejais batizados para perdão dos pecados. Veja. E recebereis o dom do Espírito Santo. But they sell out like Judas. That's the make-believer. Porém, eles se vendem como Judas. Esse é o crente manufaturado. Some of them are highly talented people. Alguns deles são pessoas altamente talentosas. And this make-believer, watch that guy. That's the shrewd guy. E este crente manufaturado, observe esse tipo. Esse é o tipo astuto. This little guy fills up quick and jumps up and runs out at every little phrase that he don't like. You don't pay no attention to him. He's just an unbeliever to begin with. Este tipinho que se enche rápido e se sobressalta e deserta com cada frasezinha que ele não goste, você não preste atenção a ele. Ele é simplesmente um incrédulo, para começar. But when you see this guy, a make-believer, hangs on. See, that's the Judas. That's him.
Mas quando você vê que este tipo, um crente manufaturado, aguenta ali, veja, esse é o Judas. Esse é ele. Like great talents. Como grandes talentos. I'm going to call names here, which I really shouldn't do it, but I'm going to call them anyhow, so that you'll know it. Eu vou citar nomes aqui, o que eu realmente não deveria fazer. Porém, vou citá-los de qualquer forma, para que você conheça isso. Like Elvis Presley, Red Foley, Ernie Ford, Pat Boone. Como Elvis Presley, Red Foley, Ernie Ford, Pat Boone. Elvis Presley, a Pentecostal. Pat Boone, a Church of Christ. Red Foley, a deacon in the Church of Christ. Now I think Ernest Ford is a Methodist. Elvis Presley, pentecostal. Pat Boone, da Igreja de Cristo. Red Foley, diácono da Igreja de Cristo. Eu acho que Ernest Ford é metodista. And all those people with those talents, smart, out on television. E todas essas pessoas com esses talentos, espertos, lá na televisão. And people say, well, aren't they religious? They sing songs. That don't mean one thing. E as pessoas dizendo, bem, não são eles religiosos? Eles cantam canções. Isso não significa nada. Yes, sir. Deceiving the world. Enganando o mundo. What do they get out of it? O que eles conseguem arrancar disto? Judas got 30 pieces of silver. Elvis, a fleet of Cadillacs and $150 million or $1 million on records and things like that. Judas recebeu 30 moedas de prata. Elvis, uma frota de Cadillacs, e 100 ou 200, 150 milhões de dólares ou $1 milhão em gravações e coisas assim. Pat Boone and the rest of them. Pat Boone e o resto deles. I don't care what church they belong to and everything. It's hypocrisy. It's a make-believe. It's a front. That their life proves out that isn't right. Right. Não me importa a qual igreja eles pertençam. E tudo mais é hipocrisia. É um fingimento, é uma falsa aparência. Isso a vida deles prova completamente. Isso não está correto, certo? Then there are those with the talents that is great organizers, worldly wisdom. Então há aqueles com os talentos que são grandes organizadores, sabedoria mundana. They preach the gospel, claim to. Smart men, intellectuals. Eles pregam o evangelho, afirmam que pregam. Homens espertos, intelectuais. Listen, a man that's trained in that field, he is not a preacher, he's a lecturer. Ouça, um homem que é treinado nesse campo, ele não é um pregador, ele é um orador. That's what's the trouble today. We have lectures. Esse aqui é o problema hoje. Nós temos oradores. Jesus never said, go and train to do this. Jesus nunca disse, ide treinar para fazer isto. He said, go preach the gospel, and these signs shall follow the preaching. See? See? Ele disse, ide pregar o evangelho, e estes sinais seguirão a pregação. Vê? Vê? That's not to learn to make a lecturer who can stand and just put them flowery things in it, make you feel like you're sitting right in the presence of an archangel. That isn't it. Isso não é aprender a fazer um orador que possa se levantar e simplesmente, que coisa, inserir essas coisas floreadas que o faça sentir como se estivesse sentado bem na presença de um arcanjo. Não é isto. Having forms of God in it. See? That's a lecture, not the Holy Spirit in action. Tendo aparências de piedade. Veja você, esse é um orador, não o Espírito Santo em ação. Some little fellow who wouldn't know his ABCs might come down with the power of faith with the Word and make the Holy Spirit do things that man knows nothing about and deny it. Algum sujeitinho que não conhece o seu abecedário poderia descer com o poder da fé com a palavra e fazer o Espírito Santo fazer coisas das quais esse homem não conhece nada e nega. See? There you are, great people. Yes, sir. Vê? Aí que está. Grandes pessoas, sim, senhor. Then there are organizers. They're prosperous, successful, smart, in worldly wisdom. Então, eles são organizadores, eles são prósperos, bem-sucedidos, espertos em sabedoria mundana. Just exactly like Satan did to Eve. That little helpless woman. Bem exatamente como Satanás fez com Eva, essa pequena mulher indefesa. He came right to her and tried to sell her on the idea that she'd be wiser than what she was, and that's what she's looking for.
Ele chegou nela e tentou convencê-la com a ideia de que ela seria mais sábia do que ela era. E é isso que ela estava buscando. Instead of staying right what the Word said, he wanted to sell her on the idea she'd be wiser, and she bought his product. Em vez de permanecer com o que a palavra disse, ele quis convencê-la com a ideia de que ela seria mais sábia. E ela comprou o produto dele. And they still do the same thing today. E eles ainda fazem a mesma coisa hoje. The wisdom of this world is foolish to God. Yes, sir. A sabedoria deste mundo é louca para Deus. Sim, Senhor. Ah, sir, oh my. Just the same thing that the Pharisees sold out and did. See, with the wisdom that they know. Não, Senhor. Oh, que coisa! Exatamente a mesma coisa pela qual os fariseus se venderam. E fizeram, veja, com a sabedoria que eles conheciam. But deny the whole Word of God when it's properly been proven and it's been vindicated to them, they still try to find something and think it's a gimmick. Porém, negam toda a palavra de Deus. Quando ela tem propriamente sido provada e ela tem sido vindicada para eles, eles ainda procuram encontrar alguma coisa e pensam que ela é um truque. They're not settled in their mind. They can't believe it. Eles não estão firmes em suas mentes. Eles não podem crer nela. You tell them anything and they're back again. You tell them anything, they're back again. And they can't get it soaked in, you see. Você pode dizer qualquer coisa a eles e eles voltam novamente. Você pode dizer qualquer coisa a eles, eles voltam novamente. E eles simplesmente não se conseguem deixá-la infiltrar. Veja você. And watch them. They're watching for a time, just a loophole. That's all they want. Eles estão esperando por uma ocasião. Apenas uma fenda. Isso é tudo que eles querem. That's what, if it hadn't been for the grace of God, all my loopholes had been exposed if I had any. See? É assim que, se não fora pela graça de Deus, todas as minhas fendas seriam expostas. Se eu tivesse alguma. Vê? It's a grace of God because there's no loopholes in the Word of God. It's straight gospel. É a graça de Deus, porque não há fendas na palavra de Deus. Apenas puro evangelho. I've always said to anybody, if you see me teach or do anything that's not exactly with the Word of God, you come tell me. Eu sempre tenho dito a qualquer um, se você me ver ensinar ou fazer qualquer coisa que não esteja exatamente com a palavra de Deus, você venha me dizer. Here's the thing that covers the loopholes that you're trying to find. Aqui está a coisa que cobre a fenda que você está procurando encontrar. Just put your eyes on that and you'll see no loopholes, because there's no loopholes. Simplesmente coloque os seus olhos nisso e você não verá fendas, porque não há fendas. Now remember, Judas thought he found one. Agora lembre-se, Judas pensou que ele encontrara uma. That fella thought he found one. Esse sujeito pensou que ele encontrara uma. Many times they think they find it, but it proves out that it's not. Muitas vezes eles pensam que a encontram, mas prova-se que não é. That's the make-believers, hypocrites. Esses são os crentes manufaturados, hipócritas. They're 95% on the Word, so was Eve. But 99 and 9/10, but it's that 1/10 that caused all death and sorrow. Eles estão 95% com a palavra. Também estava Eva, só que 99 e 9/10. Mas foi esse 1/10 que causou toda a morte e a tristeza. That's the one thing that condemns the organization and things because they don't take the whole Word of God. Essa é a única coisa que condena a organização e coisas assim, porque eles não tomam toda a palavra de Deus. That's the make-believers. Esses são os crentes manufaturados. We find that it's always been, but deny the true vindicated Word. Nós verificamos que sempre foi, porém eles negam a verdadeira palavra vindicada. These are always in each generation. Estes estão sempre em cada geração. We find them as they go along, and also very religious. Nós os encontramos justamente enquanto eles vão junto, e também muito religiosos. Now, I'm fixing to close right now, because it done took another half hour. Agora, estou me preparando para encerrar agora mesmo, porque eu acabei tomando mais meia hora. Jesus, we find out that he has warned us against these last days and these kind of people, that they be so much like the real thing that they would absolutely would deceive the very elected ones. Jesus, nós descobrimos que ele nos tem advertido contra esses últimos dias e estas classes de pessoas,
que elas haveriam de ser tão parecidas com a coisa real que elas pareceriam absolutamente que enganariam os próprios eleitos. What is that? That's the Judases. The people that go so far up. O que é isto? Esses são os Judas, as pessoas que vão até uma certa altura. Look, they even can cry, shout, claim to cast out devils, everything. And then turn back around and deny the word. Exactly. Olhe, eles até mesmo podem chorar, gritar, afirmar que expulsam demônios, tudo, e logo tornam a voltar para trás e negam a palavra. Exatamente. They have a form of godliness that almost... Eles têm aparência de piedade. Eles quase... Look at where Judas came. Olhe aonde Judas chegou. Judas' spirit climbed into the gospel up to the place of Pentecost. O espírito de Judas escalou para dentro do evangelho até o ponto de Pentecostes. But when it come to the time for his baptism in the name of Jesus Christ, and these other things that goes with the baptism of the Holy Ghost, he walked out, he showed his colors. Porém, quando se chegou a ocasião para o batismo dele no nome de Jesus Cristo, e estas outras coisas que acompanham o batismo do Espírito Santo, ele saiu, ele mostrou quem era. And that spirit can live in those denominations till it gets right to that truth. That's right. Then she drops right back, like the spirit that's on them that forerun. They're coming, just as John forerun Jesus coming. E esse espírito pode viver nessas denominações até que ele chegue a essa verdade. Então ela torna a cair como o espírito que está neles, que precursa a vinda deles. Exatamente como João precursou a vinda de Jesus. Now you say, Jesus said they'd be so close. Agora você diz, Jesus disse que eles seriam tão parecidos. Now, elected, that's the kind that has had their name on the book from the foundation of life that believes, or foundation world, that believes all the word of life. Agora, eleitos, essa é a classe que tem tido o nome deles no livro, desde a fundação da vida, que crê, ou desde a fundação do mundo, que crê em toda a palavra da vida. That's the elected. Esses são os eleitos. Now watch these people. Agora observe estas pessoas. I say this with reverence and respect, with godly love. If I don't, I need an altar call myself. Agora, eu digo isto com reverência e respeito, com amor pio. Se eu não disser, eu necessito de uma chamada de altar. Eu mesmo. Notice, Jesus said they would deceive the very elected. Note, Jesus disse que eles enganariam o próprio eleito. Now that wouldn't be Methodist. That wouldn't be Baptist. We know they're unbelievers to begin with. Agora, isso não seria o metodista. Isso não seria o batista. Nós sabemos que eles são incrédulos para começar. Jesus coming back will be the answer to her sorrow cry. For the knowledge of the Lord shall fill the earth. The sea is found. God shall take away all sickness and the suffering here we rise. After Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound 1,000 years, have no tender end. After Jesus shall come back to earth again. Oh, my. Don't you feel good? Say, friends, this is Pentecost worship. This is Pentecost. Let's clap our hands and sing it. Pentecostal people, everybody, now loosen up, get that old Methodist formality out of you now. Come on, let's sing it. Oh, our Lord is coming back.